Olá, turma! Hoje, a nossa videoaula de História traz para vocês um pouco mais sobre a ocupação do território brasileiro no período da colonização, quando os portugueses encontraram aqui a nossa terra rica e os índios. Vocês sabem como a formação da sociedade brasileira se deu? A sociedade brasileira ela foi formada a partir da interação entre esses diferentes povos, os portugueses, os indígenas e os africanos. Nós vamos ver aqui um pouco mais sobre esse Brasil indígena, um pouco sobre esses povos que habitavam a terra mesmo antes dos portugueses chegarem. E quando se fala em índio, lembramos de natureza. E a pergunta é: qual é a importância da terra para os povos indígenas? É da terra que os índios tiram parte da alimentação, saúde, entre outras coisas. Por isso, eles cuidam tão bem dela. Como os não indígenas usavam a terra? Os não indígenas usavam a terra com fim econômico. Eles não se interessavam pela preservação da vegetação, dos animais e dos recursos naturais. Por aí começa a ocupação da terra. Onde surgiram os primeiros seres humanos? Os primeiros seres humanos surgiram na África e se espalharam pela Europa e pela Ásia. O que ainda não se sabe é quando e como os seres humanos chegaram à América, mas acredita-se que tenha sido por volta de 18.000 anos atrás. Aqui nós vemos um mapa e a pergunta como esses primeiros grupos humanos, que vieram originalmente da África, chegaram aqui. Eu mostro um mapa, aqui vocês podem perceber o Estreito de Bering e o Oceano Pacífico. Historiadores acreditam, que eles passaram por aqui, ó. Esses povos passaram pelo Estreito de Bering e também pelo Oceano Pacífico. Esses mesmos seres humanos provavelmente levaram milhares de anos para migrarem da África até chegarem à América. E continua a busca pela história. Arqueólogos e historiadores estudam populações de 20.000 anos atrás por meio de exame de vestígios, como artefatos de caça, fósseis, peças de cerâmica, pinturas rupestres, entre outros. O nome desses locais onde esses vestígios arqueológicos estão são chamados de sítios arqueológicos. Aqui, nessa imagem, eu trago a pintura rupestre, que eram as pinturas feitas pelos homens pré-históricos em cavernas. A cultura marajoara. Há vestígios dessa cultura indígena na ilha de Marajó, no estado do Pará. Os povos dessa cultura, a marajoara, destacaram-se pela produção de cerâmica e pela construção de barreiras nas margens dos rios como forma de proteção das inundações. Isso aqui, ó, é um vaso de cerâmica da cultura indígena, a cultura de Marajoara. Sambaquis. Em diversos pontos do litoral brasileiro, é possível encontrar enormes aglomerados de conchas acumuladas por povos antigos. Por lá, são guardados instrumentos de pedra, restos de habitação e fragmentos de esqueleto humano. Quem já foi em Rio das Ostras deve saber que lá tem um sambaqui, né? Não é grandão, é um sambaqui pequenininho, mas que vale a pena ser visitado. Quando for possível, né, a visita, não deixem de ir ao sambaqui, tá bom? Para refletir, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram no litoral da América, comandados pela esquadra de Cabral. Encontraram os indígenas de diferentes povos.
cada um com a sua língua e seus hábitos. Logo depois, mandaram uma carta ao rei de Portugal, dando notícias da nova terra. Então reflitam, como seria se fosse ao contrário, se os índios escrevessem uma carta registrando os acontecimentos daquele dia? Aqui é uma foto do encontro dos portugueses com os índios. Aqui as caravelas, os portugueses, os índios aqui, ó, olhando tudo, né, com muita atenção e curiosidade. Por aqui terminamos essa videoaula. Na próxima eu venho explicando para vocês as atividades do livro de história, tá bom? Fiquem com Deus.